Você me conhece? Nasci em 1763, na pequena vila de Santos, quando o Brasil ainda nem se reconhecia como Brasil. Cresci vendo o mar se estender como um mistério e o mundo se desenhando aos meus pés. Um menino curioso cercado de livros, mapas e perguntas demais para o tempo em que vivi. Desde cedo, enfrentei o peso de carregar sonhos maiores do que minhas próprias mãos. Me diziam que eu era inquieto, teimoso, ambicioso demais. Talvez eu fosse, mas se eu queria entender o futuro, precisava primeiro enfrentar o tamanho do passado que nos aprisionava. Minha paixão por conhecimento me levou à Europa. Estudei filosofia, ciências naturais, química, mineralogia. Fui professor, pesquisador, viajante. Caminhei entre montanhas desconhecidas, analisei rochas, descobri minérios e descobri a mim mesmo também. Enquanto muitos buscavam títulos, eu buscava respostas. Só que quanto mais aprendia sobre o mundo, mais percebia o quanto meu próprio país ainda vivia acorrentado. Escravidão, exploração, desigualdade, miséria. O Brasil não tinha voz, não tinha independência, não tinha futuro. E isso simplesmente me devorava por dentro. Foi por isso que quando voltei ao Brasil, não voltei apenas como cientista. Voltei como alguém disposto a incendiar ideias, mudar o destino, cutucar feridas. Alguns me chamaram de arrogante, outros de visionário, mas ninguém duvidava da minha disposição para lutar. Então veio um momento decisivo. O Brasil precisava romper com Portugal. Precisava nascer, precisava respirar, e eu me tornei uma das vozes mais barulhentas dessa transformação. Fui ministro, conselheiro, líder intelectual. Pressionei, escrevi, planejei, discursei. Sussurrei estratégias a Dom Pedro e gritei a urgência de uma pátria livre. E chegou o 7 de setembro. Independência. Gritos às margens do Ipiranga, cavalos erguidos, espadas no ar. Um país inteiro parando para respirar pela primeira vez. Mas poucos sabem que, antes do grito, houve pensamento, estratégia, consciência. E eu estava ali, nos bastidores, alinhando cada peça para que o Brasil finalmente se levantasse. Chamaram-me de Patriarca da Independência. Um título bonito, cheio de brilho, mas também cheio de peso. Porque a independência não resolveu tudo, não apagou injustiças, não libertou quem precisava ser libertado. E eu, incomodado, continuei insistindo em mudanças que muitos não queriam ouvir. Defendi a abolição da escravidão, a educação pública, a industrialização, a proteção ambiental. Sim, muito antes dessa palavra existir. Dizia que um país sem educação seria sempre colônia, mesmo que politicamente livre. Dizia que a escravidão degradava moralmente o Brasil. Dizia que a natureza precisava ser respeitada porque dela vinha nosso futuro. E sabe o que recebi em troca? Inimigos. Muitos. Pessoas incomodadas com a audácia de querer mudar estruturas que sustentavam privilégios. Fui acusado, perseguido, afastado, o patriarca, exilado pelo próprio país que ajudou a criar. Vivi meus últimos anos longe da política, quase esquecido, escrevendo versos, estudando, refletindo sobre as batalhas que enfrentei e as que ainda estavam por vir. Mas não me arrependo, porque ser parte da história nem sempre significa ser reconhecido por ela. Às vezes, significa apenas ter a coragem de fazer o que precisa ser feito, mesmo sabendo que poucos vão entender. E mesmo assim, meu nome sobreviveu. Sobreviveu nos livros, nas estátuas, nas escolas. Sobreviveu porque o Brasil não pode contar sua própria origem sem me mencionar. Sobreviveu porque, apesar de tudo, minha luta era verdadeira. O Brasil que você conhece hoje, imperfeito, em construção, cheio de desafios, só existe porque um dia escolhemos ser independentes. E eu estava ali, empurrando essa porta para que ela finalmente se abrisse. Alguns me chamam de patriarca, outros de teimoso,
Alguns ainda insistem que eu era difícil demais, duro demais, ousado demais. Mas poucos sabem que dentro de mim, o que sempre existiu foi um amor profundo, às vezes até angustiante, pelo meu país. Eu carregava o Brasil como quem carrega um filho, com orgulho, com preocupação, com esperança. E é por isso que minha voz continua ecoando, mesmo 2 séculos depois. Porque a independência não é um grito do passado, é uma pergunta viva sobre o futuro que queremos construir. Eu sou prova de que ideias podem mudar o destino de um povo. Prova de que conhecimento é mais revolucionário do que qualquer espada. Prova de que até a liberdade precisa de quem lute por ela. Eu sou José Bonifácio de Andrada e Silva, o homem que ousou sonhar um Brasil independente antes que o Brasil ousasse sonhar consigo mesmo. Se esta história te inspirou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem também precisa conhecer histórias que marcaram o Brasil. Até o próximo Quem Sou Eu?